Então, nossa tradicional live de quarta-feira às 11 da manhã. E essas lives de análise facial são muito legais, tanto para o paciente, porque ele pode entender como realçar a sua beleza mesmo, sem perder a essência, sem exagero, sem ficar com aquela cara over, né? E para o profissional, que quer entregar a melhor harmonização facial para o seu paciente, né? Que quer lotar a sua agenda com a melhor ROF, né? Então eu tento aqui trazer todas as dicas, a minha forma de pensar, o meu raciocínio passo a passo para fazer uma análise facial bem legal da paciente e mostrar para vocês o que a gente pode melhorar, né? O que a gente pode entregar para essa paciente. Hoje a nossa paciente analisada é a Cris, né? Ela tem 33 anos e a queixa principal dela são as bolsas sob os olhos. Ela diz pra mim que é genético, que o pai dela tem, que o vô tem, e ela quer saber o que ela pode fazer com isso. Além dessa queixa principal, a gente vai fazer toda a análise e ver tudo que a gente pode melhorar no rosto dela. Vamos lá? Então, vou deixar minhas camera girls ajeitar aí a filmagem. Então, a Cris falou que a queixa principal dela realmente era aqui, ó, essa bolsinha sobre os olhos. Tá aparecendo aí, meninas, o vermelho? Está. Sim. Tá. E aqui, quando ela sorri, faz um volume até. E isso vai ser muito interessante para mostrar para vocês. Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer a nossa análise bem do rosto dela mesmo, do rosto da Cris. Então, a Cris, ela tem aqui os terços equivalentes, né? A gente vê que ela tem, não tem nenhuma grande volume facial lateral, ela tem um rosto mais comprido, né? Mas quando ela sorri, aqui a gente vê que ela tem um volume nessa região. Então ela tem um rosto um pouco mais pesado. Quando o nosso rosto é mais pesado, e isso não quer dizer um paciente magrinho pode ter volumes no rosto que pesem e contribuam para o envelhecimento. Assim como um paciente mais gordinho, acima do peso, pode ter um rosto sem volumes que contribuam para o envelhecimento. Então, não quer dizer que um rosto pesado é um paciente gordinho ou um paciente magrinho, tá? Então, o rosto pesado é um rosto que mostra volumes. Então, quando ela sorri, a gente enxerga esses volumes aqui, tá? Então, a gente já sabe que isso, infelizmente, vai contribuir para o envelhecimento aparecer mais rápido, tá? Mas voltando aqui na análise do rosto dela. Então, a gente não vê uma testa marcada. Deixa eu apagar toda a tinta do slide aqui. A gente não vê uma testa marcada com ruguinhas, né? Eu não vejo rugas aqui estáticas, nem aqui no lugar do bravo, ela não tem rugas estáticas, nem aqui. Onde a gente começa a ver um início de rugas estáticas é aqui, ó, nessa região. Ih, esse verdinho ficou muito claro. Vamos colocar um mais escuro aqui. Nessa região aqui, ó, tá? Tem um pouquinho de marcação de ruga estática. E aqui, essa flacidez perto do olho, que também já é uma região que incomoda ela, tá? Outra coisa que a gente enxerga aqui na Cris também é os cantinhos da boca neutro quase indo para baixo, tá? Uma proporção legal do lábio superior, com um bom desenho, com o lábio inferior. Ela tem o lábio inferior, ó, bem projetado aqui, ó, esses tubérculos muito bonitos. E a gente vê, ó, um contorno facial bem definido, tá? Então isso é legal. Mas ao mesmo tempo que a gente vê isso, a gente também vê aqui, ó, uma sombra na região da fossa canina, né? Provavelmente devido a esse volume do rosto mais pesado, tá? E a coisa que é a que mais incomoda ela de todas, né, a bolsa sobre os olhos aqui, né, evidente, tá? Aqui, se a gente for falar do arqueamento de sobrancelha dela, a gente vê que ela tem um arqueamento legal, porém com uma pálpebra pesando aqui, ó. Então, se ela passa uma maquiagem, provavelmente ela não enxerga a sombra, né, porque fica todo escondido no peso dessa pálpebra, tá? Então vamos lá apagar toda a tinta do slide e vamos lá falar novamente. Então, vamos começar a resolver os primeiros problemas dessa foto aqui.
né? Esse peso palpebral, para a gente resolver isso, amenizar esse peso palpebral, a gente precisa fazer botox. E eu quero deixar que vocês entendam, quando eu falo que a gente precisa fazer botox, eu não me refiro em aplicar botox aqui, ó, na região da sobrancelha. Não é isso que eu estou me referindo, né? Quando eu falo em fazer botox, a gente tem que pensar na dinâmica muscular do paciente. Então, esse músculo aqui, ó, ele puxa a nossa sobrancelha para cima, certo? Então, quando eu ergo minha sobrancelha, quem está erguendo é esse músculo aqui, o frontal. E o músculo da região dos olhos, ele tem um movimento de esfíncter, então ele faz isso aqui, ó. Então, quando eu fecho meu olho, ele puxa tudo isso aqui para baixo, tá? Para o centro do olho, na verdade. Então, por isso que as ruguinhas aqui, quando a gente sorri, elas formam um raio de sol. Mas então ela vai puxar a cauda da sobrancelha para baixo. E quando eu fico bravo, também esse músculo vai puxar aqui para baixo, o depressor do supercílio, tá? Então, quando eu penso em fazer botox para subir a sobrancelha dela e diminuir o peso em cima do olho, eu preciso paralisar as fibras desse músculo mais aqui no meio e deixar essa parte que puxa para cima funcionando. Eu preciso paralisar a ruga de Brava e essa parte que puxa a sobrancelha para baixo, para deixar só essa que puxa para cima funcionando. E preciso paralisar com botox toda esta região aqui, principalmente nessa cauda aqui da sobrancelha, para que o músculo não puxe para baixo. Então, o único vetor de força que eu vou ter sobrando vai ser esse aqui, ó, que é o que puxa a sobrancelha para cima. Então, quando eu falo em aplicar botox, gente, não é aplicar botox na sobrancelha para ela subir. É fazer todo esse jogo de mecânica para permitir que só sobre isso aqui, a testa, o músculo que puxa o cantinho da sobrancelha para cima funcionando, o resto todo mundo paralisado, para que efetivamente essa sobrancelha suba, tá? Então, a gente consegue subir esse peso da sobrancelha dela? Consegue. Vai ser um resultado satisfatório? A curto prazo sim, porque ela é uma paciente jovem, ela tem 33 anos. Porém, a longo prazo, ela é uma forte candidata à blefaroplastia, tá? Então, se ela quiser uma resolução definitiva, ela precisa ir fazer uma cirurgia plástica. Então, aqui a gente entendeu como resolver esse peso da pálpebra dela. E vendo agora a região da bolsa sob os olhos. Então, a gente enxerga uma canaleta aqui, bem da órbita. Então, se a gente pensar no esqueleto humano, vou ganhar um esqueleto, gente. Vou mostrar pra vocês. Glória a Deus. Comprou, né, Lili? Compramos. Então, tá bom. Então, se a gente for pensar no esqueleto humano, vou mostrar aqui em mim. Se a gente pegar aqui na gente, tem o buraco, né? Que não é um buraco, mas, enfim, tem a órbita, que é o osso, onde tem o espaço para colocar o globo ocular, né? Então, dentro desse espaço da órbita, tem um monte de gordurinha para funcionar como um amortecimento realmente do olho, tá? Então, tem toda essa gordurinha para acolchoar a região, para ter esse órgão, que é o olho, que é super importante. E ele é muito frágil, então tem toda essa gordurinha. À medida que a gente envelhece, esse osso da órbita, ele começa a ser desgastado por um processo de desmineralização normal do nosso organismo. Então, a gente gasta o joelho, gasta o pé, gasta a mão, gasta tudo e vai gastar a órbita também. E ele começa a ficar mais frouxo, essa gordurinha começa a ficar mais solta. E essa gordurinha acontece duas coisas com ela. Ou ela prolapsa para frente, então ou ela cai para frente e vira uma bolsinha, ou ela escorrega e deixa um afundamento, tá? Então vamos entender o que aconteceu com a Cris. Vamos lá de novo. Então, à medida que a Cris foi envelhecendo, né, essa gordurinha dela veio pra frente, ó. Então ela tá com a gordurinha bem invisível aqui. E embaixo da gordurinha aparecendo a canaleta. Essa canaleta é bem a borda do osso mesmo, tá? É bem onde o osso tá delimitado. Então o que a gente tem que fazer aqui, né? Aqui a gente vai fazer um preenchimento. Deixa eu apagar
da canaleta bem profundo, lá na beirinha do osso, para disfarçar a diferença de altura entre a bolsinha e o resto do rosto dela, tá? Não tem como eu colocar essa gordurinha lá pra dentro e fazer uma contenção ali dessa gordurinha. Não tem como. A Cris realmente, futuramente, ela é candidata a uma cirurgia de blefaroplastia. Por quê? Porque vai tirar essa pele aqui e já vai tirar essa gordura junto, tá? No momento, a gente pode fazer um preenchimento para disfarçar essa gordurinha, né? E que a gente vai igualar a altura da pele, tanto aqui da bolsinha quanto aqui da região malar, tá? Agora, quando a gente vê a Cris dando risada, a gente vê que pula isso aqui, tá? E o que é isso? Gente, isso aqui, vamos imaginar, vou desenhar desse lado aqui, que o nosso músculo orbicular dos olhos, ele tá assim, ó. Acho que vou desenhar assim, que vai ser mais fácil, tá? Ele tá em volta do olho. Quando a Cris sorri, ela fecha esse músculo, ela faz isso aqui, tá? E isso aqui, além da gordurinha, também é um pouquinho do volume muscular desse músculo orbicular dos olhos. Então aqui, além do preenchimento, a gente precisa fazer um pontinho bem superficial de botox para pegar esse volume de músculo. E isso é um caso super raro de acontecer, mas a Cris tem. Então veja que interessante, né? Como a gente precisa realmente entregar para o paciente aquilo que ele precisa, não aquilo que ele quer. E como é um diferencial para você, profissional, que quer lotar a sua agenda, você saber essas coisas, né? Não adianta fazer aquela receita de bolo. Isso toda esquina tem. Você não consegue se diferenciar do trabalho. E para você, paciente, não adianta você ir lá na esquina que cobra preço de banana, entendeu? Você tem que ir alguém que saiba, que vai fazer direito. Senão você vai ficar com o resultado meia boca e infeliz. E não é isso que a gente quer, tá? Então aqui a gente tem, além da bolsinha de gordura da Cris, o volume muscular. Então a gente precisa diminuir esse volume muscular com o botox, tá? Vamos lá apagar a tinta do slide de novo. Então essa é a solução aqui para o primeiro problema da Cris. Porém, se a gente for pensar o seguinte, que a gente tem esse afundamento aqui, ó, mas a gente já enxerga aqui, ó, um afundamento aqui nessa região, mais ou menos nela. E se eu não preencher essa região bilateralmente aqui, eu vou colocar material ali para arrumar a olheira dela, né, para arrumar a bolsinha dela, e eu ainda vou continuar com esse afundamento. Então eu não vou conseguir disfarçar essas bolsas delas preenchendo somente a canaleta, só aqui, ó, tá? Eu preciso preencher aqui e aqui, essa região aqui de pré-maxila, tá? Porque ela é mais afundadinha. Quando a gente olhar a Cris de lado, eu vou explicar direitinho pra vocês, tá? Outra situação, a gente não vê nenhum volume aqui, ó, nada de curvinha no perfil da Cris, tá vendo? Na lateral do rosto da Cris, não é no perfil. Então, portanto, a gente vê que ela tem um pouco de falta de sustentação nessa região aqui, tá? E isso faz o quê? Faz com que a gente enxergue um bigodinho chinês, tá? Que não é propriamente um bigode chinês, é realmente um afundamento. Além disso, esse peso que vem aqui, ó, por falta dessa estrutura, acaba fazendo cair um pouquinho da boca dela, né? Do cantinho da boca. Então, a gente precisa tanto estruturar essa região posterior, quanto aumentar esse volume aqui da fossa canina, porque já fez um afundamento, e com essa estruturação eu vou conseguir que, em vez de descer essa setinha suba, e esse cantinho da boca dela fique neutro, ou suba um pouquinho, tá? Quando a gente olha ela sorrindo, a gente percebe que o cantinho da boca dela não sobe muito, tá? E ele fica mais pro neutro. Então a gente percebe realmente que não temos nada de estrutura nessa região para fazer esse levantamento, né, do rosto dela, tá? Então realmente é importante essa estruturação lateral. Outra coisa que a gente pode falar é que assim, ó, eu falei para vocês que o rosto dela não tem nenhum volume lateral aqui, né? E então a gente, deixa eu apagar que ficou meio torto. Então a gente não enxerga lateralmente
algum desenho nela, né? Então, a gente consegue enxergar uma coisa meio única. Então, se a gente estruturar essa região mais lateral, a gente consegue dar um volumezinho aqui, uma entrada aqui, fazendo com que ela pareça mais magra. E que mulher não gosta de parecer mais magra, né? Todas nós. Então, quando ela sorri, que a gente enxerga esse volume aqui na bochecha dela, a gente pode fazer uma estruturação nessa região aqui, para deixar ela realmente com o rosto mais magro. Então, ela vai, isso aqui que vai levantar, que é a área do iluminador, e aqui vai abaixar, porque é a bochecha dela. Legal? Vamos ver a próxima imagem. Então, aqui, ó, quando ela faz a ruga de brava, ela tem realmente a marcação aqui, ó, e ela tem essa curvinha, gente. E essa curvinha, ó, tá vendo essa curvinha? Olha como baixa bem a sobrancelha dela. Por isso a importância que eu falei que tem que fazer o botox nessa região para conseguir uma elevação da sobrancelha, né? Até para os pacientes é difícil entender, mas por que eu vou fazer um botox aqui para eu levantar a sobrancelha aqui? Porque é um conjunto, é uma máquina, todo mundo funciona junto, né? E o paciente que tem essa curvinha é porque o músculo que tem bem aqui, ó, que chama depressor do supercílio, tá fazendo uma força, né? E ele faz essa curvinha. Então não adianta a gente pegar e aplicar botox aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra cor. Vou fazer botox aqui no corrugador, no próximo e no outro corrugador. Pode até fazer aqui, mas o resultado não vai ser satisfatório porque tem essa curvinha, a gente tem que paralisar esse músculo aqui que é o depressor do supercílio, tá? Então isso também é um conhecimento diferencial que precisa saber. E um músculo que a gente não paralisa, só a gente deixa ele mais suave, é aqui, ó, o nasal. Por quê? Porque, ó, ele interfere diretamente no levantamento do sorriso. Então, se a gente deixar ele paralisado, provavelmente a gente baixa essa linha de sorriso dela aqui e não fica legal, tá? Veja, quando a Cris tá aqui fazendo a ruguinha de brava, olha como pula aqui a gordurinha dela. E como tem um voluminho aqui de orbicular, né? E quando ela aperta bem o olho, olha o volume do músculo. Então, realmente, isso é um diferencial, gente. Tem que aplicar um botox ali, tá? Outra coisa que tem que cuidar aqui na Cris, que eu vi no outro slide e não falei pra vocês, mas me lembrei. Veja, a gente quer subir a sobrancelha dela, mas olha o formato que tá a sobrancelha dela já. Tem que cuidar pra não ficar assim, né? Malévola, como diz, como tá na moda chamar. Porque não vai combinar com o rosto dela, tá? A gente tem que alinhar a expectativa com o paciente. Vai subir, mas não pode subir muito mais, porque a sobrancelha dela já tem esse formato arqueado, tá? Aqui, a Cris fazendo a caretinha pra nós, puxando a boca pra baixo. Então, olha, ela puxa bem a boca pra baixo. Ela faz uma celulite no queixo e ela aparece bem as bandas platismais dela. Então, o que é isso? Significa que a musculatura do terço inferior da face, que é o depressor do ângulo oral, tá? Esse músculo do mento e as bandas do platismo estão muito fortes. Como ela já tem um rosto pesado, que já faz que o envelhecimento dela venha para essa região, isso aqui puxando, fazendo força ainda para baixo, vai acelerar o envelhecimento dela. O que vai acontecer? Ela tem 33 anos, ela é super jovem, mas com 40 ela vai estar com um bulldog aparente se ela não cuidar disso. Então a gente precisa relaxar essa musculatura aqui toda, tá? Para não ficar puxando o rosto dela para baixo. Porque senão, daqui a pouco, ela vai estar com o rosto muito envelhecido, com o bulldog aparecendo demais, tá? E quando a gente olha o pescoço dela, a gente começa a ver também que ela já está com iniciozinho de rugas de colar e um pouquinho de flacidez, provavelmente, tá? Que eu enxergo aqui pela outra foto. Então aqui a gente pode tratar a qualidade da pele dela com botox. Com botox não. Com skin booster depois de fazer o botox para relaxar essas bandas platismais. Por quê? Para evitar que essas marcas da ruga de colar fiquem muito profundas. Eu sempre digo que o pescoço é uma região bem difícil de tratar. Por quê? Quando a gente faz preenchimentos estruturais na face, a gente tem um apoio ósseo em quase todas as regiões.
E aqui o pescoço é cartilagem, músculo, o osso em si é lá na cervical, né? Então tá bem longe de ter esse apoio. Então a gente precisa tratar e cuidar do pescoço desde cedo para ele não aparecer, porque quando ele aparece já tá bem mais difícil de tratar, tá? Aqui nessa outra foto, a Cris deu um close aqui no queixo dela e a gente vê aqui, ó, esse aspecto de casca de laranja ou de celulite, né? Então isso aqui também tá puxando para baixo, né? Tá forçando. Então a gente precisa relaxar isso aqui também, tá? Isso daqui vai melhorar o aspecto do rosto dela também, vai deixar mais relaxado esse queixo, vai melhorar. E nessa foto a gente consegue ver aqui, ó, como o volume aqui se acentua, né? Ó, tá? Então, estruturar lá atrás é importante e estruturar aqui esse fundamento da fossa canina também é importante, tá? Aqui, ó, essa foto de meio perfil vai ser super válida pra gente. Então, quando a gente olha aqui o meio perfil dela, a gente vê que vem a testa, entra o olho e cadê? Cadê aqui o voluminho? Não tem, né? E nesse lado aqui a gente enxerga a canaleta, a gordurinha, o afundamento aqui, o volume, um outro afundamento aqui e não tem uma área de brilho, né? A gente até enxerga aqui, ó, começando a cair o cantinho da boca dela mesmo, tá? E ó, começando uma formação de bulldog também. Então, por isso que a gente precisa deixar tudo que puxa lá para baixo mais fraco, tá? Então, a gente realmente precisa estruturar o lado de cá dela para poder levantar esse rosto, além de deixar ele mais magro. Aqui, ó, a gente enxerga bem direitinho, ó, você pega a marionete, ó, o bulldog como vem. Aqui também o volume, tá? Aqui essa bolsinha tem a impressão até que é maior desse lado que do outro lado. E aqui que aparece o rosto dela, ó, a gente enxerga que tá tudo, ó, até entra no olho, mas tá tudo meio chapado, meio reto, né? Então a gente precisa dar um contraste aqui para deixar o rosto dela mais magro, mais estruturado mesmo, tá? A gente vê como o formato da testa dela é bonito, ó, redondinho, não precisa tratar, não precisa fazer nada, né? Às vezes a gente pega pacientes que têm um afundamento de fronte importante, ela não tem, então bem desenhada a testa dela. Aqui, ó, nessa foto, então, ó, que linda, muito linda essa testa. Então aqui, ó, vendo ela de perfil agora, o que a gente enxerga? Mesmo ela, né, aqui com o queixo mais levantado, a gente não enxerga uma divisão entre pescoço e face. Então falta contorno facial. Então aqui também a gente pode pensar em botox nesse contorno facial para diminuir a força. A gente enxerga também, né, bem evidente aqui a bolsinha, aqui o afundamento. E veja, nessa área aqui, que é a área de estruturação, a gente precisaria ter uma luz, como é que fala, um volume, né, uma projeção, não é um volume, uma projeção dessa área para levantar o rosto dela, e não tem. Então realmente é importante fazer. Essa gordurinha que está aqui, ela tinha que estar mais ou menos aqui, ó, mais ou menos aqui, tá? Então ela desceu. Então tudo que a gente possa fazer de lifting aqui é importante. Lembra que eu já falei para vocês sobre a linha de ligamentos do cotofana? Então ela vem na crista temporal, ela passa aqui pelo cantinho do olho, mais ou menos aqui no meio da bochecha e termina aqui no início do bulldog. Então tudo que a gente faz nessa região aqui, a gente vai promover lifting facial. E tudo que a gente faz aqui é para repor volumes perdidos. Então veja bem, deixa eu pegar minha caneta vermelha de novo. Aqui ela precisa repor o volume da olheira? Precisa, tá com uma canaleta aparente. Aqui ela precisa repor, acho que eu vou trocar de caneta, senão tá tudo meio igual. Então aqui ela precisa repor o volume da olheira? Precisa, então eu posso fazer tranquilamente. Ela precisa repor esse afundamento da premaxila? Precisa, para estruturar a olheira, posso fazer tranquilamente. Ela precisa repor aqui a fossa canina que está com afundamento? Precisa, posso fazer. Precisa estruturar aqui, ó, esse afundamento aqui no queixo dela para levantar o cantinho da boca e disfarçar o bulldog? Precisa, posso fazer, tá? Mas se eu fizer um volume aqui assim nela, ó, eu quero projetar isso aqui, gente, vai ficar com a cara inchada, com a cara gorda, com aquela cara overfilled, né?
que é a cara super preenchida. Então, eu faço realmente onde tem a necessidade, se consigo apagar, então, a necessidade de volume. E isso a gente tem que saber indicar. Já o que eu faço aqui, ó, eu posso fazer bioestimuladores de colágeno, eu posso fazer esse contorno, eu posso fazer essa estruturação. Isso tudo vai fazer com que o rosto da Cris suba, fique melhor, fique menos envelhecido, tá? Outra coisa que a gente tem que tirar o chapéu pra Cris, que é a coisinha mais fofa do mundo, olha esse nariz, que teteia, como diria minha filha, né? Muito bonitinho esse nariz da Cris. Deixa eu apagar aqui. Tá, então a gente percebe aqui nessa outra foto que ela tá mais retinha. Se a gente traçar aqui uma... Ai, nossa, duro vai ser eu traçar uma reta mão livre aqui, gente de Deus. Mas se a gente traçar aqui, oremos que eu consiga, a gente percebe que ela não precisa de projeção de queixo, tá? Ela já tem um queixo legal. O que a gente poderia fazer talvez um ponto de preenchimento aqui para dar um pouquinho mais de estrutura. Mas ela precisa desse volume aqui, ó, nessa região, tá? Para estruturar o canto da boca e para disfarçar o bulldog. Ela precisa de contorno facial, né? Ela tá sem contorno, ela precisa repor esse fundamento. Ela precisa muito estruturar essa região aqui, gente, tá? E ela precisa muito de estrutura aqui. E quando a gente percebe isso tudo, quando a gente faz todos esses tratamentos aqui, a gente vai sentir que a face dela vai levantar, como eu já disse, né? A face dela vai fazer isso aqui. E essa flacidez aqui, ó, vai melhorar muito, tá? Porque vai ter um reposicionamento de pele lá pra cima e vai melhorar a flacidez dela. Agora, as ruguinhas do colar vão melhorar? Não, só com Skin Booster. Então a gente precisa melhorar a flacidez dela subindo. Agora deixa eu voltar lá no começo para vocês. Então, olhando a Cris de início, a gente não tem muita ideia de como procedimentos, a queixa dela é o olho, né? Ela me mandou mensagem para participar da análise. Ah, doutora, a minha queixa é meu olho, minha bolsa sobre os olhos e tal. Mas quando a gente pega, né, isso, a gente não tem ideia de o quanto uma bolsinha tem a ver com o envelhecimento. Então, se eu falei para vocês que o buraquinho da órbita lá, né, que a cavidade da órbita, onde vai o olho dela, desgastou, nós temos que transferir esse desgaste para todos os ossos. Então, o zigomático que tem aqui desgastou também, por isso que ele ficou plano, tá? A pré-maxila que tem aqui desgastou também, por isso que ficou funda. A fossa canina que tem aqui desgastou também, por isso que ficou funda. A mandíbula que tem aqui também desgastou, por isso que ficou funda. A mandíbula lá de trás também desgastou, por isso que perdeu o contorno. Então, na verdade, para tratar essa bolsinha, a gente não está falando só da bolsinha, a gente está falando de características de envelhecimento realmente. E um rosto mais pesado, como o da Cris, que tem esses volumes, tende a envelhecer mais rápido. Então, também precisa se cuidar antes, tá? Agora, vamos falar aqui de procedimentos embelezadores. O que a gente poderia fazer de embelezamento na Cris? Então, ela tem o lábio bem bonito, o desenho bonito, né? A gente poderia colocar mais volume? Poderia, ó, quando ela sorri, como o lábio entra pra dentro, tá vendo? Entrar pra fora não consegue, né? O lábio entra. Então, a gente poderia fazer um preenchimento labial aqui, focando em deixar esse lábio com uma altura maior à medida que ela sorri, tá? Outra coisa, quando ela sorriu aqui, não sei se vocês conseguem perceber, deixa eu pegar uma cor aqui, uma azul, acho que essa área aqui, ó, que aparece é gengiva, tá? Então, se isso for uma queixa dela, a gente pode fazer botox para sorriso gengival nessa região. Ah, Camila, mas onde o botox? Veja, a gente vai analisar. Até canino, a gente precisa paralisar mais próximo do músculo, mais próximo do sorriso. Ah, aparece até molar, a gente precisa paralisar o zigomático, que puxa aqui a lateral do sorriso, tá? Então, precisa analisar. Mas aqui cabe um voluminho, né,
de lábio superior, eu faria primeiro um volume aqui, tentando ter altura, para daí, se necessário, fazer o botox. Porque às vezes o peso do ácido hialurônico já resolve esse pouco de sorriso gengival que ela tem. Outra coisa, as fotos não estão em ângulos iguais, mas a gente percebe que ao sorrir, ela abaixa a pontinha do nariz. Se isso for uma queixa dela, a gente também pode fazer um botox aqui na base do nariz. Lembrando que o botox da base do nariz, ele libera a ponta para subir, porém ele abaixa o sorriso. Então na Cris dá para fazer porque ela tem exposição de gengiva, mas tem paciente que não dá para fazer esse ponto, porque senão vai ficar sem aparecer os dentes quando sorrir, tá? Então é importante isso. Outra coisa, quando ela sorri, ela tem essas covinhas aqui, ó. Tá vendo? A covinha, a gente tem que perguntar pro paciente, você gosta da sua covinha? Não gosta da sua covinha? Porque a gente pode mantê-la ou não, tá? Mas à medida que ela for envelhecendo, ela vai fazer rugas de acordeon aqui, né? E esta covinha vai prejudicar a ruga, vai fazer mais ruga. Então, é uma coisinha linda, a covinha mas ela acaba prejudicando um pouco, né? Porque ela faz mais rugas. Então, o que a gente podia fazer aqui, não quer a covinha, a gente pode fazer um descolamento, tá? Outra coisa, olha, quando ela sorri, ela faz muito pouco enrugamento aqui, ó, do pé de galinha, né? Do orbicular dos olhos, tá? Então, a Cris é aquela paciente clássica que a gente não pode fazer botox daqui pra baixo, porque senão quando ela sorrir vai aparecer só isso aqui. Vai levantar essa bochecha dela e vai ficar horroroso, tá? Então a gente precisa se atentar e fazer o botox só pra cima, tá? Não pode fazer botox nessa região pra baixo. Vamos para a próxima foto. Aqui, ó. Quando ela faz essa força para subir, né, o lábio superior, veja como aparece um pouquinho da gengiva dela. Mas como eu disse, eu iria realmente primeiro pensando no preenchimento labial. Ela não precisa de contorno, ela tem um contorno bem definido. Ela pode fazer um volume e pensar mesmo na altura do lábio, tá? E dar mais altura para esse lábio para não entrar quando ela sorri. Mas olha como a pontinha do nariz dela baixa. Então, a minha queixa é a pontinha do nariz que baixa, mas eu não quero baixar meu sorriso, a gente tem que preencher a columela do nariz para manter o nariz alto, tá? À medida que sorri. Para fazer como se fosse uma estaca ali para o nariz não baixar, tá? E ó como ela já começa a fazer um enrugamento aqui, ó, tá? Que isso aqui vai subir para rugas de acordeon, porque a covinha vai ajudar ao contrário, como disse. A Cris falou que gosta da covinha. Então, a Cris, eu também tenho covinha, também gosto da minha covinha. Mas a gente tem que saber que a covinha atrapalha o envelhecimento, vamos dizer assim. Mas nada que não dê pra gente gerenciar, né? E aqui, ó, quando a Cris faz esse movimento, a gente percebe como ela baixa bem o canto da boca. Então, esse músculo aqui, que é o down, depressor do ângulo oral, tá? Além dele baixar o cantinho da boca, ele é tão forte que ele acaba fazendo uma fundamentação. Deixa eu trocar de cor. Trocar de cartão, tá? Não vou trocar de cartão? Uhum. Então, mas eu continuo ou não? Pode continuar. Tá, então, esse músculo ele é tão forte que além de baixar o cantinho da boca, a gente tem uma gordurinha aqui que ele aperta tanto, ele aperta essa gordurinha, que a gordurinha espalha, né? Então, a gente sabe que esse músculo a gente precisa relaxar ele para poder estruturar bem esse cantinho aqui da boca da Cris, disfarçar o bulldog e deixar a boca pelo menos neutra, que a gente não consiga deixar ela para cima, mas pelo menos neutra, né? Porque esse músculozinho ele é pequenininho, mas ele é bandido, né? Ele realmente faz essa pressão, né, no músculo, na gordurinha embaixo. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, deixa eu ver se nessa foto vai dar para ver, não. Aqui. Deixa eu apagar a tinta desse slide. Se a Cris fosse uma paciente de 20 anos e chegasse aqui na clínica, eu ia dizer para ela fazer bichectomia,
Por quê? Porque bem aqui, ó, a gente enxerga um volume, tá? Aqui também. Mas hoje eu não indico bichectomia para pacientes mais... Depois dos 30 eu não indico. Por quê? Porque a gente tem duas coisas que acontecem com a gordura de bichar, tá? Essa gordura, ela... Deixa eu pegar o azul de volta para desenhar. Ela vem daqui, mais ou menos assim, ela se estreita, ela vai se alargando de novo e faz aqui, ela desce aqui e fica aqui assim, ó. É mais ou menos assim a gordura. Quando a gente faz a cirurgia de bichectomia, a gente só tira o corpo adiposo de bichar, que é só essa bolinha aqui, tá? Só que acontece duas coisas quando a gente tira ela. Aliás, quando a gente tem ela. Quando a gente tem ela num rosto volumoso, à medida que tem um ligamento, vou desenhar o ligamento em vermelho, esse ligamento aqui, ele segura essa gordura no lugar. E à medida que a gente envelhece, o ligamento fica frouxo. O ligamento é como se fosse um elástico, tá? Que traciona as coisas. E à medida que a gente envelhece, esse elástico vai gastando e ele vai ficando mais frouxo. Então, quando a gente envelhece, a gordurinha do bichar vai escorregando por esse ligamento e cai aqui, ó, no bulldog, tá? Então a gente sabe que rostos pesados vão ter um envelhecimento acentuado porque a bola de bichar vai cair aqui. Não totalmente, mas vai cair, tá? Agora, aqui, se ela ficar com a bola de bichar. Aqui, se a gente removesse a bola de bichar dela, tá? Então a gente tirou a bola de bichar, né? Fez a cirurgia. Essa parte da gordurinha aqui dela que tá no cabelo, que é na têmpora, né? E que tá aqui, tudo vem aqui, faz uma curvinha, tá? Isso aqui, à medida que ela fosse envelhecendo, tiramos a bolinha de bichar. A bolinha não existe mais, tá? Ela tinha 20 anos, a gente fez a cirurgia. Esta gordura aqui, ó, vai cair pro espaço do bichar. Não vai cair totalmente, mas vai cair um tanto. Então, assim, quem tem indicação de bichectomia tá entre a cruz e a espada, tá? Quando remove a bolinha de bichar, a gordurinha da têmpora vai descer à medida do envelhecimento. E quando não remove a bolinha de bichar, ela vai cair pro bulldog à medida que a gente envelhece. Então, a bola de bichar contribui para o envelhecimento? Sim, ou de um jeito ou de outro. Ou tirando ou ficando, vai contribuir para a gente parecer mais velha do que realmente é, tá? Então, até eu brinquei com a doutora Raíssa esses dias, que é ela que faz as bichectomias aqui na clínica, que acho que eu preferiria tirar a bola de bichar e depois eu resolvia o afundamento de têmpora, porque é uma coisa que vai ser a longo prazo e eu poderia aproveitar, né, o meu rosto mais magro já. Mas é uma decisão difícil, né? Porque você não sabe para que lado você vai. Então, a gente tem que ter consciência hoje e não indicar a bichectomia para pacientes mais velhos. Porque a gente imagina a nossa pele como uma bexiga, tá? Então, quando a bexiga tá cheia, ela tá bem lisinha. E é a nossa pele com a bexiga, a nossa pele com a bola de bichar lá com 40 anos, ela tá bem lisinha. Da hora que você tira a gordura, é igual quando você esvazia a bexiga. A pele fica sobrando, empapuçada. Tem a flacidez facial, que vai sobrar aqui, ó, bem na papada, tá? Embaixo do queixo. Essa pele vai descer e vai ficar embaixo do queixo. Então, a gente pode indicar bichectomia em pacientes jovens, porque eles têm colágeno e acomodação para que essa pele se reposicione, tá? Mas sabendo que a gente só pode indicar bichectomia para quem realmente tem necessidade, porque uma das duas coisas vai acontecer: ou a gordurinha vai descer, ou a bola de bichar vai virar bulldog, tá? Então, gente, isso é ouro. Isso que eu falei aqui é ouro. Eu tive que fazer um curso com o Sebastião Cotofana, que é o maior anatomista mundial, tá? Pagar o olho na cara para saber. Então, não é o conhecimento que a gente recebe ali na esquina, é ouro, tá? Não façam uma bichectomia por fazer,
pensem, analisem, só façam com indicação, façam com quem sabe, né? E se você já é mais velha, né, que nem a Cris tem 33 anos, eu já não indicaria bichectomia para ela. Por quê? Porque o rosto dela já está pesado e já está com alguns sinais de envelhecimento, né? A gente já vê alguns afundamentos. Então, o que eu estou indicando para ela? Estruturar aqui, ó, tá? Fazer uma reposição de volume aqui, né? Um reposicionamento dos tecidos para disfarçar, deixar ela mais magra nesse sentido. Nossa, como eu desenhei, tadinha da Cris. E aqui, olhando ela, ó, a gente consegue definir bem certinho o bulldog, né? O jaw, que é o bulldoguinho. E a gente sabe que nessa região a gente não pode pôr volume nenhum, então. Então, vamos imaginar que nós vamos preencher a mandíbula dela para fazer um contorno. Então, eu venho aqui no lóbulo da orelha, né? Vou ver bem certinho a altura da mandíbula dela. E venho aqui bem na base da mandíbula. E eu vou realmente pular a parte da gordura, gente, porque eu não posso pôr volume aqui. Então, eu tenho que reestruturar isto aqui e isto aqui para dar contorno para ela, mas eu não posso pôr volume na parte da gordura. E quando a gente vê essa gordura, a gente percebe logo na frente esse afundamento aqui. E quando a gente fala também em contorno, né, não podemos esquecer dessa partezinha do queixo. A Cris não precisa tanto, aqui nessa foto ela aparece mais, né? A gente pode pôr um voluminho aqui, mas ela não precisa tanto de queixo. Mas não adianta nada de ter uma mandíbula marcada esquecendo dessa parte aqui, tá, gente? Então, precisa, quando a gente fala de mandíbula, eu sempre brinco que vai um balde de ácido hialurônico. Por quê? Porque para dar estrutura, para isso ser visto, para marcar ângulo, contorno, precisa de muito produto, tá? Muito produto. A mulher, mais ou menos umas 4 seringas aí por lado, 3, 4 seringas por lado, homem às vezes até mais, né? E por que tudo isso? Isso só no ângulo, sem esquecer do queixo. Por que tudo isso? Gente, o contorno, nossa mandíbula é um osso só. Eu não posso fazer um negócio aqui sem fazer aqui, né? Fica estranhésimo, né? Bizarro, tá? Então é importante ver isso. E aqui a Cris não tem indicação de remodelação, porque ela tem a alturinha do nariz dela bem bonita, ó. Aqui é compatível, tá vendo, com o cílio dela. Ela tem essa curvatura, né? Não é uma altura nasal, o radix dela tá certinho, né? E realmente aqui uma gordurinha além do volume, ó. Esse lado até mais, além do volume do músculo, né? Então é importante fazer esse preenchimento aqui, ó, para estruturar essa região. Mas Camila, eu não vou deixar ela mais bochechuda, não. Você vai fazer preenchimentos profundos para dar estrutura. Tudo que a gente coloca mais para superficial aparece. Tudo que a gente coloca mais profundo dá estrutura. Então, não podemos fazer preenchimentos superficiais nessa região. E o que tem aqui que a gente precisa cuidar? Aqui tem o forame infraorbitário, bem aqui, ó, tá? Que a gente precisa cuidar. Você vai fazer preenchimento aqui, profundo, vai, mas tem que cuidar para não pegar o forame, né? E não deixar a nossa paciente em risco. Tá bom? Então, acho que era isso, pessoal. Deixa eu voltar lá na foto inicial da Cris. A gente tem bastante coisa para trabalhar aqui, para deixar ela mais bonita ainda. A minha preocupação maior, realmente, de não entregar um resultado para ela é a questão aqui, ó, desse peso da pálpebra. Porque, deixa eu pegar outra cor. Por quê? Então, minha preocupação maior é esse peso da pálpebra, porque ela já tem o formato da sobrancelha elevado, ó, a cauda do supercílio elevado. Então, eu não posso deixar isso aqui muito mais alto. Então, talvez aqui ele suba um pouco, não muito, e não seja totalmente aquilo que ela quer, né? Mas com certeza melhora. Agora, em relação a essa região dos olhos, das bolsas dela, olha, gente, que paciente incrível pra gente fazer essa análise. Quando nós íamos achar um paciente que tivesse volume de músculo orbicular? Gente, isso é raríssimo. Então, pra fazer esse botox aqui é muito raro, tá? A Cris foi ouro pra aprender.
Então a gente precisa realmente preencher aqui, preencher o afundamento aqui, né? E fazer o botox aqui, que vai ter um resultado ótimo, excelente. Tá bom, gente? Acho que era isso por hoje. Quarta-feira que vem, às 11, estamos aqui para análise facial. E vejam que interessante, eu nem conheço a Cris pessoalmente, ela mandou as fotos, ela conversou com a minha secretária, com a Aline, falou as queixas, conversou comigo no Instagram também, falou as queixas dela, e eu consegui fazer uma super análise. Claro que eu vou sentar com ela, conversar pessoalmente, entender as prioridades, o que ela quer fazer, né? Mas a gente consegue fazer uma super análise pelas fotos, né? E entregar assim muito para o paciente. E isso mostra conhecimento, autoridade e deixa o paciente mais ciente do que realmente ele pode fazer. Porque às vezes, como é que eu vou? Eu tenho uma bolsa sobre os olhos, no caso da Cris. Como é que eu vou preencher? Não, isso não existe. Eu já tenho volume, como é que eu vou colocar mais volume? E eu consegui explicar aqui que a gente precisa estruturar essa região, né? Não ficar fazendo coisas sem explicar para o paciente. Eu odeio fazer isso, ou eu gosto de tudo explicadinho, sem nenhuma dúvida, para a gente alinhar as expectativas e entregar o melhor realmente para o paciente. Tanto a melhor ROF, né, quanto ter minha agenda sempre lotada, porque eu realmente entrego conteúdo para os pacientes, entrego o máximo de mim, tá bom? Até quarta-feira que vem.